Olá, bom dia. Na aula passada a gente falou aí dos números racionais, não é? Dando continuação aí no conjunto dos números, né? Os conjuntos numéricos. Então a gente fez uma breve revisada aí do conjunto dos racionais, né? Que são aqueles valores, são aqueles números que são representados através de frações, né? Vimos alguns tipos de números que a gente pode representar através de frações. Então todos esses que a gente consegue representar através de uma fração são chamados racionais. Então na sequência aqui a gente vai falar de outro conjunto numérico. Vamos iniciar falando de outro conjunto numérico aí, né? Vamos dar uma breve revisada aqui também nesse conjunto, que é o conjunto dos números irracionais. Então vamos falar aqui um pouco, ver alguns exemplos aqui de números irracionais. Então os irracionais, vamos dizer assim, que é um pouco o inverso, o contrário dos reais, né? Enquanto os reais a gente consegue representar através de uma fração, né? Os irracionais aí a gente não consegue representar aí através de fração, né? Ou seja, são aqueles números que não é possível aí representá-los através de uma fração, ou seja, todo número escrito na forma de um número decimal infinito e não periódico é chamado que é um número irracional, ou seja, além de não poder representar através de frações, também ele não é periódico, né? Ou seja, é infinito, mas ele também não é periódico, ou seja, aquele número mesmo decimal infinito, que não tem aí um final. Se a gente for prosseguir nesse número, a gente sempre vai ter valores e não encontrar aí o fim desse valor, ou seja, o final, após a vírgula. Então aqui alguns exemplos aqui dos números irracionais, né? Algumas raízes aqui, por exemplo aqui, algumas raízes, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, raízes quadradas, né? Por exemplo, a raiz quadrada do valor 2, ele é um número irracional, porque a gente nunca vai encontrar o final, né? Por exemplo, se eu quero saber a raiz quadrada de 2, a gente sabe que a raiz quadrada de 2 é um valor que é multiplicado por ele mesmo, em forma de potência, né? Por exemplo, aqui índice 2, então o expoente 2, qual o valor que eu vou transformar em uma potência, ou seja, multiplicar por ele mesmo, apenas com dois fatores, porque o índice aqui é 2. Multiplicar por ele mesmo para chegar ao valor 2. Então eu não vou encontrar um valor aqui exato, vou encontrar apenas uma aproximação. E essa aproximação nunca eu vou chegar ao final, né? Por exemplo, aqui vai ser 1,4, 142, 1 e segue uma sequência. Seria igualmente eu pegar, por exemplo, se eu pegasse uma casa decimal aqui, 1,4 vezes 1,4, para chegar a 2, fazer essa multiplicação para chegar a 2 ou chegar próximo. Eu vou acrescentar uma casa decimal aqui, né? Estava com décimo, vamos colocar duas casas decimais agora. Vou colocar 1 aqui, por exemplo, vou multiplicar. Se eu multiplicasse, por exemplo, 1,41 vezes 1,41, não chegava. Tá 1 aqui, porque se eu colocasse o 2 aqui, passaria, por exemplo. Então eu coloco um menor. O 1,41 vezes 1,41 chega um próximo, né? Se eu colocar outra casa decimal aqui, eu vou aproximar mais. Vou aproximando e vai sempre acrescentando casas decimais aqui. Eu vou aproximando, mas nunca vou chegar a um valor que chegue a esse 2 aqui. Vai ser sempre aumentando casas decimais, mas não tem um valor aqui exato. Nunca vai chegar a esse final. Às vezes tem um valor que de vez volta a repetir esse valor, depois pula para outra, mas nunca chega ao final. Então esse é exemplo aí de números irracionais. Aqueles valores, ou seja, números que não tem, são números aí escritos, pode ser escrito através de decimais, né? Número decimal, mas infinito, ou seja, não temos fim. Então isso aqui é um exemplo de um número irracional proveniente aqui do que? Da raiz quadrada de 2.
Se eu pego a raiz quadrada de 3 também, eu vou fazer tentar essa mesma aproximação, eu vou sempre acrescentando casa decimais, mas nunca vou chegar a esse valor 3, ou seja, esse valor aqui também ele é infinito, eu nunca vou ter chegar ao final. Então aqui também, a raiz quadrada de 3 aqui é o exemplo de um número irracional. Se eu pego a raiz de 5 aqui também, são números, um número irracional, ou seja, 2,23606, e eu segui aqui, ó, aqui segue uma reticência, viu? Então eu nunca vou chegar a esse final. Se eu pegar a raiz quadrada de 10 aqui também, por exemplo, vai ser 3,16227, né? Também segue a reticência aqui, que nunca vou chegar ao final, né? Ou seja, lembrando, por exemplo, aqui dentre esses exemplos aqui, eu tenho o 3, o 2, 3, 5, por exemplo, são números primos. Então, na questão dos primos, que são aqueles que possuem apenas dois divisores, todos os primos, eles são, toda a raiz quadrada dos primos, eles são irracionais, né? Entre outros números também. Então aqui os números não podem ser escritos em forma de fração. Nenhum desses aqui a gente consegue representar através de uma fração. Então, como eu dei exemplo aqui de raízes quadradas, né, aqui vale o seguinte: nem toda raiz quadrada é um número irracional. Ou seja, a gente sabe que nem todas as raízes quadradas representam aí um número irracional. Algumas representam e outras não, né? A exemplo, por exemplo, da raiz quadrada exata, raiz que os valores aí que possuem raiz quadrada exata. Então, esses que possuem raiz quadrada exata, por exemplo, eles não fazem parte dos racionais porque a gente tem um valor inteiro ou um valor exato, no caso aqui dos decimais. Por exemplo, a letra A, se eu pego a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, esse 3 aqui é um valor, por exemplo, um valor inteiro, né? Um valor natural, na verdade, é um natural, que é inteiro também. Ou seja, é um valor que ele é finito. Lembrando para aquele conceito, se eu fosse tentar fazer isso aqui em forma de uma fração, eu consigo colocar isso em forma de uma fração, né? Então, aqui é exemplo de um valor que não é irracional. Por exemplo, o 25 também não é irracional, apesar de ser uma raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, 5 também não é irracional, porque ele não tem, por exemplo, aqui, uma vírgula com uma certa sequência de valores aí infinito, né? Ou seja, um valor aí, vamos dizer, infinito, só tem ele mesmo. Então, a letra C, por exemplo, eu tenho esse valor aqui decimal, 0,36, a raiz quadrada de 0,36, então é 0,6. Também é um valor que, apesar de ser decimal, mas é exatamente, né, 0,6. Então, aqui também não possui mais casas decimais, valores decimais. Casa, na verdade, após a primeira. Então, a gente viu raiz quadrada, que são exemplos de raiz quadradas aí de números racionais. Vimos que também existe raiz quadrada, nem todas as raízes quadradas são irracionais, exemplo da raiz quadrada exata, né? Seja ela um valor natural ou decimal, por exemplo, mas também não são raízes quadradas também que não são irracionais. Ok. Agora outro tipo aqui de raiz. Então a gente viu aqui raiz quadrada apenas, né? Vamos ver aqui exemplo de raiz, outro tipo de raiz. Quando eu falo outro tipo, raiz de índice maior que 2, ou seja, diferente de raiz quadrada. Por exemplo, a gente sabe que o índice, quando não aparece o índice, é 2 que é quadrado, então índice maior que 2 são chamadas, consideradas raiz, né, diferente das quadradas, ou seja, é raiz cúbica, né, quarta, quinta e sexta. Então essas outras raízes também, né, que não especificamente quadrada, elas podem ser também representar números irracionais e também números racionais, ou seja, números que não são irracionais, né? Exemplo aqui, por exemplo, raiz terça, o expoente aqui, o índice agora é 3, raiz terça de 4, né? Então é igual a 1,58740 e segue a sequência, ou seja, é um número também infinito. Então a raiz terça de 4, raiz terça ou raiz cúbica, é a mesma coisa, é um exemplo de um número irracional. Por exemplo aqui a raiz
quarta de 7 também. Se a gente for tentar encontrar esse valor, a gente vai chegar na sequência 1,62, 65, 7 segue. Então também é um exemplo aqui de raiz que não é racional, ou seja, raízes irracionais que não tem fim, infinito. A letra C, por exemplo, raiz quinta de 10, também é um exemplo de raiz irracional. Ou seja, tem uma vírgula aqui, 1,5848, segue. E aqui do outro lado, exemplo de raízes racionais. Por exemplo, a letra D, raiz cúbica de 27, a gente sabe que é uma raiz exata, que é igual a 3. Raiz quarta de 16, que é igual a 2. E raiz quinta de 32, que é igual a 2. Então aqui são raízes racionais.